Hello, students! Bom, esta é a atividade de número 14 para a 7ª fase, tá? Que está no portal. E nessa atividade, students, nós vamos falar sobre o Simple Past. Na aula que vem, nós continuaremos falando sobre ele. Então, como a gente vai ter um outro momento para falar sobre ele também, eu dividi em duas partes. Nessa primeira parte, nós vamos estudar o Simple Past somente diferenciando o verbo regular e irregular, tá? E na segunda parte, nós estudaremos o restante do conteúdo sobre ele. So, let's go! Vamos lá! Hoje, iremos estudar o passado simples em inglês. Assim como no português, o Simple Past Tense é utilizado para fazer referência a situações e ações que ocorreram no passado, né? Então, ações que já aconteceram, assim como no português, o passado, né? Os verbos no passado simples se dividem em dois grupos, os regular verbs and irregular verbs. Teacher, qual é a diferença entre eles? Os regular verbs, eles terminarão sempre com ed. E os irregulars, o nome mesmo já fala, eles não são regulares, eles são irregulares. Por isso, a forma deles no passado é totalmente diferente de um verbo para o outro e nós teremos que memorizar esses irregular verbs. Então, vamos lá. Eu coloquei um quadrinho aí com as diferenças, né? Como eu disse acima, sobre os regular e irregular verbs. E dei exemplos. Ó, o verbo talk fica talked. Play, played. Agora, olha a diferença. Eat, que é o verbo comer. Comeu ou comia. Ficou como? Ate. Speak, que é falar. Spoke. E have, que é o verbo ter ou possuir. Had. Notaram a diferença? Então, um é muito diferente do outro, por isso nós temos que memorizar, tá? Aí tem outro quadrinho embaixo, ó. Regra para os verbos regulares no Simple Past. Essas regras é porque, apesar de todos serem terminados com ed, eu vou depender da última letra desse verbo antes do ed, de colocar o ed, para definir como vai ficar a escrita completa dele, tá? A maioria é só colocar ed, mas existem exceções. Por exemplo, se o verbo terminar em e, eu coloco só o d, né? Se o verbo terminar com vogal mais consoante, eu coloco o quê? O ed também, não muda nada. Agora, se o verbo terminar com consoante mais y, né? Ai, me desculpe, falei errado anteriormente. Se o verbo terminar com vogal mais y, tá? I'm sorry. Eu coloco ed. Se o verbo terminar com consoante mais y, olhem lá, eu vou tirar o y e colocar ied, tá? E aí, por aí vai, né? As outras regras sobre quantidade de se o verbo tem uma sílaba, se o verbo tem duas sílabas, tá? Como é que ele vai ficar. Aí, após isso aí, nós vamos para os exercises, que são os exercícios sobre o Simple Past. Na primeira questão aí dos exercícios, vocês irão ver esses verbos e colocar R dentro do parênteses se ele for regular e I se ele for irregular. Se ele for regular, vocês vão ver qual é a regrinha de acordo com o quadro, colocar, reescrevê-lo no passado, botando o quê? ED, né? E depois, se ele for irregular, aí vocês vão pesquisar, ou no dicionário, ou na internet, como ele é no passado. Na 2, vocês vão fazer o quê? Complete as frases utilizando os verbos entre parênteses no passado simples. Vocês simplesmente vão pegar os verbos e colocar na frase no passado. Aí também tem que olhar se ele é regular ou irregular. 3. Escreva os verbos regulares abaixo na coluna correta
de acordo com as regras de formação para cada um deles. Então, vocês vão ver que cada quadrinho eu já comecei com um verbo mostrando qual é a regra de formação deles, né? E por aí vocês vão seguir. Por exemplo, o primeiro, que é o watch, que é assistir, é só colocar o quê? ED. Agora, olha o segundo, que é change. Ele já termina em E. Então, eu só vou botar o D. Então, eu tenho que procurar o verbo lá em cima e fazer essa adequação, ok? 4. Observe a imagem e responda as questões abaixo. Eu coloquei uma tirinha e vocês vão me responder as 3 perguntas. 1, 2, 3. Referente a ela, a essa tirinha. 1. Qual pergunta foi feita pelo menino a garoto? O que ele perguntou? Vocês vão marcar. Qual é a tradução correta da pergunta que ele fez? 2. Assinale a única alternativa que descreve uma atividade que não foi realizada pela menina. Ela fala, né, de várias coisas que ela fez. Qual é a única coisa que ela não fez? 3. Analisando as frases ditas pela menina na tirinha, observamos que todas possuem algo em comum em relação aos verbos que foram utilizados, né? Complete as frases abaixo analisando essas semelhanças. Aí vocês vão escolher uma das 2 opções que está no parênteses, circular e reescrever na linha de acordo com essa semelhança dos verbos aí que a menina falou em cima, ó. Todos os verbos utilizados pela menina estão no presente ou no passado? Depois, esses verbos são regulares ou irregulares? Pois todos eles terminam em ED ou de forma diferente, tá? Vocês vão analisar aí, prestem atenção na explicação, que pela explicação na primeira folha vocês conseguem resolver aí essa questão, ok? Bye, students. See you.